Olá a todos professores, estamos aqui para mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que o trimestre que nós estamos estudando é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós vamos então estudar a lição de número 8, que tem por tema Sirva, não reclame. O nosso texto-chave se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 4, e o verso de número 10, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E a nossa leitura bíblica se encontra em João, capítulo de número 13, dos versos 12 até o verso de número 17. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos no segundo bloco da nossa revista. E a lição de número 8 é a lição que vai fechar este bloco. Da lição de número 1 até a lição de número 4, então nós estudamos sobre o que é a eclésia, o que é a igreja biblicamente. A partir da lição de número 6 até a lição de número 8, então, nós estudamos questões relativas à igreja local. E hoje, neste domingo, nós vamos estudar então sobre o serviço na igreja local. Se no domingo anterior, se no domingo passado, nós estudamos então sobre o domingo, sobre o culto, sobre a adoração em comunidade, a adoração pública, hoje então nós vamos ver que a igreja, que a eclésia não se resume ao domingo e não se resume aos cultos. Pelo contrário, a igreja, ela é um organismo vivo e que deve ser exercida, que deve ser, então, vivenciada pelos seus membros em serviço. O convite da aula, então, de hoje é chamar os alunos, é chamar os jovens para essa compreensão de que a igreja é o lugar de servir, não é o lugar apenas de cultuar, não é o lugar apenas de cantar, não é o lugar apenas de ser servido, mas em primeiro lugar a igreja é um lugar de servir. E aí nós colocamos um tema que vai relacionar o serviço com a reclamação. Por quê? Porque na igreja nós sabemos que, não apenas na igreja, mas em todas as áreas da vida, nós como seres humanos temos uma mania, muitas vezes, de reclamar, de olhar para as situações da nossa vida e sempre ver algo ruim, e sempre ver um ponto que precisa ser melhorado, sempre nós estamos com aquele senso crítico muito apurado. Então a gente acaba nos tornando pessoas que estão a todo momento reclamando, a todo momento apontando erros. E aqui na introdução nós colocamos que isso é um problema. Por quê? Porque se nós olharmos para as pessoas que costumam viver em reclamação, que costumam reclamar sempre, que estão sempre reclamando de algo, nós veremos que estas pessoas, elas não servem. Elas não estão servindo. Por quê? Porque elas estão gastando tempo em reclamação. E isso, muitas vezes, é algo normal dentro da igreja e com os próprios jovens. Por exemplo, vai acontecer um congresso da mocidade. E aí tem que se escolher a roupa, tem que se escolher o tema, tem que se escolher os pregadores, tem que se escolher os louvores, mas cada um vai ter a sua opinião. Um vai querer que a roupa seja amarela, o outro vai querer que a roupa seja verde. Enfim, não dá para acatar a todos os desejos de todos os jovens. Muitas vezes, então, o que acontece? Um jovem pode começar a reclamar. Mas por quê? Porque ano passado a roupa foi rosa por causa das meninas. E esse ano, de novo, vai ser vermelho por causa das meninas. E aí ele começa a entrar nesse processo de reclamação. Isso, muitas vezes, vai fazendo com que ele olhe para aquele congresso, por exemplo, com um mau olhar. E aí ele acaba não servindo de coração, não adorando a Deus de coração. Por quê? Porque ele passou boa parte do tempo em reclamação. Aqueles que reclamam, eles costumam ficar parados. Eles costumam estar na igreja apenas com aquele senso crítico apurado, mas eles não costumam servir, eles não costumam agir dentro da igreja. O convite, então, para a introdução desta aula é dizer
que a Bíblia está nos convidando, que Cristo está nos convidando para agirmos em primeiro lugar, deixarmos esse senso crítico apurado, de sempre olhar para as questões da igreja local com uma reclamação, porque o pastor poderia fazer assim, porque o pastor poderia ter feito de outro jeito, porque o líder de jovens poderia ter feito congresso desse jeito, porque o tema poderia ser assim. A gente tem várias possibilidades de criticar na igreja, mas o nosso convite, o convite bíblico é para a gente, em primeiro lugar, agir na igreja, em primeiro lugar, servir na igreja. O convite bíblico é para nós, então, agirmos, sairmos de um comodismo, sairmos de uma posição de reclamação e irmos para uma posição de agir e de servir. E aqui eu quero trazer para os irmãos um conceito da neurociência que ela vai falar sobre como que essa posição de reclamar, de sempre estar reclamando, de sempre estar criticando, como ela afeta negativamente a nossa vida e as nossas relações. E os irmãos podem, então, usar esta explicação da neurociência para abordar juntamente com os seus alunos e apontar que, então, o nosso chamado não é para sairmos dessa posição de reclamar, de sermos muito críticos e irmos para uma posição de serviço. Na neurociência, quando nós vamos estudar o funcionamento do cérebro, nós vamos ver e entender que no cérebro nós temos primeiro o córtex de avaliação, e nós temos também no cérebro o córtex emocional. Dependendo da circunstância que nos rodeia e dependendo do nosso interior, do nosso estado de espírito, um desses córtex vão assumir a dianteira do funcionamento do nosso cérebro. Então, vou dar um exemplo. O córtex emocional, ele é responsável por assumir a dianteira do nosso cérebro, a maior parte do funcionamento do nosso cérebro, quando nós estamos em situação de perigo. Por quê? Porque o córtex emocional ele é responsável para nos dar uma sugestão de uma solução rápida. Então, por exemplo, quando você está numa situação de perigo, o córtex emocional ele começa a funcionar freneticamente no nosso cérebro. E aí nós vamos então ter uma sugestão, digamos assim, de uma solução que nós temos que tomar. Então, se você está andando na rua, você vê um cachorro, digamos, que vai te atacar, você então está entrando em uma situação de conflito, em uma situação de perigo, digamos assim. Então, o córtex emocional ele toma a dianteira do funcionamento do nosso cérebro. E aí ele lança uma sugestão. Qual que é essa? Ou você vai enfrentar o cachorro, certo? Ou você vai ir para a luta com o cachorro, digamos assim, ou você vai correr. Mas naquele momento, é um momento de uma tomada de decisão rápida. Você precisa tomar uma decisão rápida. Por quê? Porque você está em uma situação de perigo. Quem vai fazer com que a gente tome essa decisão rápida, essa decisão de fuga ou de conflito é o córtex emocional. Agora, quando nós estamos em uma circunstância de paz, digamos assim, nós não estamos em uma situação de perigo, de conflito, de luta, o córtex de avaliação, então, ele toma a dianteira do funcionamento do nosso cérebro. Por quê? Porque o córtex de avaliação, ele é responsável por fazer com que a gente reflita nas possibilidades, nas variadas possibilidades de ação. Se o córtex emocional, ele então é o responsável por nos sugerir uma solução, o córtex de avaliação, ele é o responsável por nos dar as possibilidades que nós podemos tomar. Ele abre o leque para o nosso cérebro, ele abre o leque de oportunidades. Só que o córtex de avaliação, ele só é ativado em circunstâncias de paz, em circunstâncias de calma. Veja, vou fazer a relação agora com a reclamação. Quando uma pessoa, então, ela apenas reclama, quando ela vive em reclamação, o
que ela está fazendo? Ela está mandando e enviando uma mensagem ao cérebro de que ela está em uma situação de perigo ou uma situação de conflito. Logo, o cérebro vai entender que a parte que deve tomar a dianteira do funcionamento do cérebro é o córtex emocional. Então, se essa pessoa chega na igreja, né, trazendo para a nossa realidade, se o jovem chega na igreja, no culto, digamos assim, e ele começa a reclamar, certo? Então, ele começa, o hino não ficou bom, né? Nossa, pelo amor de Deus, mas aquele irmão toca mal demais. Ele começou a reclamar, certo? Ao começo do culto, ele está começando a reclamar. Aí um irmão vai lá e vai ler o texto bíblico e não consegue ler o texto bíblico. Nossa, mas por que o pastor chamou esse irmão? Sabe que o irmão não sabe ler muito bem. Ele está reclamando. As irmãs vão cantar, o CD não funciona. E ele continua reclamando. Ele está em reclamação, em estado de reclamação. Ele está enviando uma mensagem para o córtex emocional de que ele está em uma situação desconfortável, de que ele está em uma situação de conflito e uma situação de perigo. O córtex emocional ele começa a tomar a dianteira do seu cérebro. E aí, o que acontece? Na sua relação ali da igreja, na sua relação com os outros irmãos, na sua relação, então, com os outros jovens, ele começa a ser ríspido. Por quê? Porque o seu cérebro, a parte que está funcionando do seu cérebro, é uma parte que está sugerindo apenas uma solução. E está sugerindo, o cérebro está entendendo que ele está em uma situação de conflito, uma situação desconfortável. Então, ou ele precisa fugir, ou ele precisa lutar. As pessoas que reclamam, podem perceber que elas sempre estão em conflito com os outros. O jovem que sempre reclama da igreja, que sempre está em estado de reclamação com alguma coisa da igreja, é um jovem que muitas vezes vai ter conflitos com os outros jovens. Ele vai ter conflito com os outros irmãos. Ele vai ser uma pessoa problemática dentro da igreja. Ele vai ser uma pessoa que sempre vai dar problema para os irmãos, problema para o pastor. Por quê? Porque ele só sabe reclamar. E quando ele reclama, o córtex emocional toma a dianteira. E então todo o seu corpo, todo o seu cérebro está agora nessa posição de conflito, de luta ou de fuga. É por isso que ele se torna um problema para a igreja. Veja, estou aqui trazendo para os irmãos uma informação da neurociência mostrando que a reclamação, além de fazer com que as pessoas não sirvam na igreja, eu estou mostrando que muitas vezes esse estado de reclamação, esse estado de senso crítico puro, digamos, para não dizer reclamação, o que os jovens, o que nós dizemos? Não, eu sou um crítico, né? Ele não diz que ele é um reclamão, ele diz que ele é um crítico. Mas esse estado de crítica a todo momento, esse estado de reclamação a todo momento, vai fazer com que ele se torne um problema dentro da igreja e vai fazer com que ele sempre esteja em conflito na vida dele, e em conflito com os irmãos dentro da igreja. Se ele é uma pessoa que só reclama da vida, ele vai ser uma pessoa que vai viver em conflito com seus pais, em conflito com seus irmãos. Por quê? Porque, é claro, ele está a todo momento reclamando. O seu cérebro está sempre sugerindo para ele soluções rápidas. Ele não está tendo o córtex de avaliação, o lado do cérebro que mostra as possibilidades, que mostra as oportunidades, que mostra as várias soluções. Não! Ele sempre está no modo de solução rápida ativado, de conflito rápido. Ou eu luto ou eu fujo. Ele está sempre nessa. Por quê? Porque ele está reclamando e ele está ativando o lado do córtex emocional. Isso aqui é interessante, irmãos, porque os irmãos podem levar isso para a sala de aula para mostrar para os alunos que isso é uma questão até científica, que da neurociência. Eu estou resumindo aqui, é claro, né, eu não sou um neurocientista, mas os irmãos podem pesquisar sobre isso. E aqui nós estamos trazendo de uma maneira que fique entendível, digamos assim, essa questão. Mas veja como a reclamação pode ser algo negativo e muito negativo na vida dos jovens.
na vida dos seus alunos, na vida deles, nas relações. Essa postura de reclamação vai gerar conflitos e vai fazer com que eles se tornem um problema na família, um problema na igreja. Esse estado de reclamação vai fazer com que o jovem se torne aquela pessoa problema. Todo mundo sabe, aquele fulano dá muito problema. Mas por quê? Quando você começa a ver uma pessoa que, digamos assim, é chamada por uma pessoa problema, aquela pessoa é problemática, pode ver, aquela pessoa, ela só sabe reclamar. Então, o convite da nossa aula, o convite da nossa lição, então, é para nós sairmos desse estado de reclamação e passarmos para um estado de servir e de agir dentro da igreja. E o nosso maior exemplo de serviço não poderia ser outro, é o próprio Cristo. Na lição de número 6, se os irmãos lembram, nós estudamos sobre ser verdadeiros discípulos e que o verdadeiro discípulo é aquele que vive como Cristo viveu, é aquele que imita a Cristo, é aquele que é um pequeno Cristo, certo? É aquele que age como Cristo, é aquele que pensa como Cristo. E uma das características fundamentais em Jesus, que nós vemos nos evangelhos, é exatamente a questão do serviço. Jesus, ele sempre disse que, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, é isso que ele diz na sua palavra, mas veio para servir. No ministério de Jesus, em seu ministério, em seus anos de ministério, nós vemos Jesus sempre agindo, nós vemos Jesus sempre andando pelas cidades, pelas regiões ali, e ele sempre servindo, ele está em constante serviço. E este é o nosso maior exemplo de serviço. E é por isso que nós devemos servir, porque Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele veio aqui na terra não para ser servido, mas ele veio para servir. E o texto, a base da nossa aula, que se encontra em João 13, do verso 12 do verso 17, ele é um texto, uma passagem emblemática sobre isso. Porque Jesus, em um determinado tempo, estando ali com os seus discípulos, ele então faz o ritual dos lava-pés. Este ritual era um ritual feito e cumprido pelos escravos dos senhores. As pessoas que eram abastadas naquele tempo, elas então tinham escravos. E uma das funções dos escravos era exatamente lavar os pés dos convidados dos seus senhores. Quando os senhores convidavam para uma grande festa, então os escravos iam lá e lavavam os pés dos convidados. Era um ritual daquela época e uma função desempenhada pelos escravos. Em um determinado momento, então, Jesus se coloca nesta posição de escravo. Jesus se coloca nesta posição de servir. Então, Jesus se ajoelha perante os pés dos seus discípulos e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E ao final deste ato, Jesus vai dizer então aos seus discípulos que eles deveriam imitá-lo, de que eles deveriam fazer o mesmo, de que Jesus estava fazendo aquilo para que eles entendessem que eles também deveriam fazer o mesmo e seguir da mesma maneira. Jesus está ensinando para os discípulos de que eles não devem se colocar em uma posição de altivez, em uma posição de senhorio, né? Não, mas eles devem se colocar em uma posição de servo. Jesus então chama os seus discípulos para se tornarem servos, para servirem, não para se tornarem senhores, não para se tornarem pessoas importantes, não para se tornarem pessoas que vão ser servidas, mas para se tornarem pessoas que vão servir em primeiro lugar. E este texto ele é interessante porque ele está no mesmo contexto onde os discípulos estão discutindo quem seria o maior deles. Quem seria aqueles que sentariam ao lado de Cristo, ao lado de Jesus. E esta situação, esta passagem está neste mesmo contexto. Ou seja, Jesus está dando uma resposta para os discípulos. Jesus está dizendo, olha, vocês estão pensando quem é o maior entre vocês, vocês estão pensando quem vai sentar perto de mim, no grande dia, enfim. Mas
Não é isso que eu estou ensinando para vocês. O que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou deixando como legado, é que vocês devem servir e se preocupar em servir uns aos outros. Vocês não devem se preocupar com quem vai ser maior do que quem, se vocês vão ser grandes ou não. Não, a preocupação de vocês deve ser a preocupação de servir as pessoas. É o próprio Jesus que nos faz o convite de servirmos uns aos outros. Agora, a questão que nós colocamos, então, é o que é servir? No tópico 2 da lição, então, nós vamos questionar sobre o que é o serviço. E eu vou dar, então, aqui na lição, algumas respostas, pelo menos 3 respostas do que é o serviço e do que é servir. Em primeiro lugar, então, nós colocamos que servir é um propósito. E aqui, então, nós trazemos à baila um autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um psicoterapeuta, né? E ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. A história do Viktor Frankl é uma história sensacional e uma história que nos traz muitas lições. Viktor Frankl, ele foi, então, levado até Auschwitz, até um campo de concentração, e por lá ficou alguns anos. E ele conseguiu sair de lá, conseguiu sobreviver. E aí, no campo de concentração, como ele sendo um psicanalista, ele foi percebendo algumas questões. E o que ele percebeu? Ele percebeu que ali eles estavam rodeados por fome, né? Eles passavam fome, todos aqueles prisioneiros passavam fome, eram castigados, viviam e estavam vivendo em uma situação desastrosa, eles não tinham dignidade humana, né? Era o pior cenário de vida, era o que eles estavam vivendo, era o que aqueles homens estavam vivendo, eram prisioneiros que eram castigados, né? E o que o Viktor Frankl percebeu foi que ele começou a olhar que haviam homens que mesmo diante de tanta violência, mesmo diante da fome, mesmo diante de uma vida, uma circunstância pesarosa, uma circunstância, uma das piores circunstâncias de vida que alguém poderia viver, ele percebeu que alguns homens se manteve de pé, se manteve com a sua sanidade mental e se manteve com esperança. Por outro lado, houve homens que viveram a mesma coisa, que estavam vivendo na mesma situação, mas sucumbiram, a sua mente sucumbiu. Muitos, então, se suicidaram por causa daquela situação. Não aguentou aquela situação. E aí, Viktor Frankl, então, ele vai se questionar por que há essas diferenças de ação? Por que alguns homens conseguiram suportar? E por que outros homens, em meio àquela circunstância adversa, não conseguiu suportar? E uma das respostas, então, que ele obteve foi que as pessoas que tinham um sentido de vida, as pessoas que tinham um sentido da vida, elas conseguiam se manter de pé, mesmo naquela situação horrorosa. As pessoas, então, que tinham, ele vai dizer que tinham algo a servir. Aquelas pessoas que tinham, por exemplo, uma família, filhos novos, crianças recém-nascidas, que eram seus filhos. Essas pessoas, elas tinham um senso de serviço, elas tinham um senso de dever. Então, naquela circunstância adversa, aquele dever à sua família vinha em sua mente e então fortalecia esses homens a continuarem firmes mesmo naquela circunstância e mesmo naquela situação. Aqueles homens que tinham esse senso de serviço, de olhar para a sua vida e falar assim, olha, a minha vida tem um sentido, a minha vida tem um propósito, eu sirvo as pessoas, a minha vida ela é útil. Essas pessoas que enxergavam a sua vida desta maneira conseguiram então sobreviver àquela circunstância. Mas os homens que não conseguiam perceber um sentido da sua vida, que não conseguiam perceber que eram úteis em algo, não conseguiram perceber que havia um serviço
a qual eles deveriam desempenhar na terra, no mundo, esses homens então sucumbiram. Esses homens então sucumbiram. Nós trazemos então essa experiência do Viktor Frankl e esta proposta dele, que é uma proposta da psicologia, que é a logoterapia, então, a baila, para então ajudarmos os nossos jovens a entenderem que servir é um propósito. E quando nós servimos, então nós estamos dando um propósito e um sentido para a nossa vida. Quando nós não servimos, é claro que a nossa vida vai ficar sem sentido. É claro que a nossa vida eclesiástica, a vida na igreja, ela não vai ter sentido. É óbvio isso. Nós vamos olhar para nós dentro da igreja, os jovens que não servem, os jovens que não agem, os jovens que simplesmente vão à igreja, ficam sentados, ficam num comodismo. Eles, mais cedo ou mais tarde, eles vão olhar para aquela vida eclesiástica deles e eles não vão encontrar sentido. Eles não vão encontrar sentido em estar naquela congregação. Eles não vão encontrar sentido em servir a Deus naquela igreja. Por quê? Porque eles olham para a vida deles na igreja e não vê utilidade, e não vê propósito, e não vê sentido. Porque o que nos dá sentido, o que nos dá propósito para a nossa vida é o serviço. É quando nós estamos servindo, é quando nós servimos as pessoas, é que aí nós encontramos um propósito, é aí que nós encontramos um sentido. Quando eu sirvo na minha igreja, quando eu sirvo na congregação, eu estou dando então um propósito, eu estou trazendo um sentido para a congregação e para a minha vida na congregação. Por isso que, em primeiro lugar, o servir é um propósito. Servir é trazer um propósito. O servir, então, é aceitar as circunstâncias que nos rodeiam como ela deve ser, como ela é, certo? Então, servir na igreja local é você aceitar a sua igreja do jeito que ela é. Poderia ser muito melhor? Poderia ser milhões de vezes melhores. A gente pode saber disso. Só que isso não pode impedir o meu ato de agir na igreja e de servir a igreja. E quando eu sirvo, então, na igreja, quando o jovem serve na igreja, então ele vai começar a entrar em um caminho de propósito, em um caminho de sentido. A segunda coisa, então, é que o serviço e o servir é um fim. O servir não é o meio para se alcançar um fim. O servir é o próprio fim. Nós não servimos para alcançar algo. Na igreja, muitas vezes, nós temos uma má compreensão das funções e dos dons e dos ministérios. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há uma má compreensão nos nossos dias sobre o ministério do diaconato. As pessoas, elas enxergam o diaconato como uma passagem para o presbitério. Mas isso está errado. Por quê? Porque tem irmãos que foram chamados para ser diáconos e apenas diáconos. Eles não foram chamados para se tornarem presbíteros ou pastores, mas eles foram chamados apenas para desempenharem o diaconato. Por quê? Porque o diaconato não é um meio para se tornar um presbítero. O diaconato é um ministério e é um fim. Só que nós estamos olhando o serviço nessa perspectiva, de que o serviço é um meio para se alcançar um fim. Então eu vou servir como um cooperador para depois eu me tornar um diácono, e aí eu vou servir como diácono para chegar até o presbitério, para depois servir como um presbítero para chegar a ser um pastor. Nós estamos olhando a igreja nesta pirâmide. Nós estamos olhando para a igreja como se ela fosse uma empresa, como nós fôssemos uma empresa para galgar posições, mas não é isso. Cooperador, ser cooperador é um chamado, e vai ter irmãos que vão ser chamados apenas para serem cooperadores, e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Vai ter irmãos que foram chamados e que vão ser chamados apenas para desempenharem o diaconato. Os ministérios na igreja não devem ser vistos como um meio para se chegar em uma posição maior. Não. Por quê? Porque servir é um fim. Nós vemos isso na obra de Jesus. Jesus veio ao mundo e veio para servir.
Mas o serviço de Jesus não foi um meio para ele alcançar alguma coisa. Pelo contrário, o serviço de Jesus foi um fim. Ele se deu por nós, mesmo não recebendo nada em troca. O que Jesus recebeu em troca do seu serviço, da sua obra? Ele recebeu muitas vezes pessoas que vão maldizê-lo, né? O que mais tem no mundo aí são pessoas que estão em constante guerra com Cristo, com Jesus, dizendo mal de suas obras, dizendo mal de Jesus. O que nós vemos são pessoas que muitas vezes vão abandonar o próprio Cristo, abandonar Jesus. Pessoas que vão negar a Cristo. O que ele recebeu em troca? Ele recebeu muitas vezes desprezo. Em sua vida aqui na terra, o que ele recebeu? Ele recebeu morte. Ele recebeu desprezo. Ele recebeu violência. Mas Jesus não serviu para alcançar o meio. Jesus não veio aqui, olha, eu vou servir aos homens e eu vou servir no mundo para que as pessoas gostem de mim, para que eu possa ser levantado. E quando o povo queria levantar Jesus, quando o povo então queria fazer com que Jesus se tornasse alguém importante, o que Jesus fazia? Jesus logo, imediatamente, fugia e se afastava do povo. Porque o serviço de Jesus não era um meio para se alcançar algo, mas o serviço em Jesus era um fim. Jesus veio ao mundo para servir aos homens, para dar a sua vida aos homens. E ele vai dizer em sua palavra que ninguém toma a sua vida, mas ele a deu. Ele que dá a sua vida. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida. Jesus veio ao mundo para servir, porque serviço é um fim, não um meio. E os nossos jovens precisam entender isso. Precisa que nós devemos servir na igreja não para alcançar algo, não para ser elogiado, não para ser honrado, não para ser bajulado, não para alcançar um cargo na igreja. Nós não servimos na igreja para nos tornarmos líderes, nós não servimos na igreja para ser visto pelo pastor e nos tornarmos um músico, nós não servimos na igreja. Isso pode ser uma consequência, mas isso não é o objetivo do serviço. Nós servimos na igreja porque este é um convite do próprio Cristo. E também, por fim, nós dizemos então que servir é amar. Amar não é dizer com palavras, mas nós vemos o amor são nas ações. O apóstolo João vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Como que nós conhecemos o amor de Deus? Como que nós conhecemos o amor de Cristo? Nós conhecemos o amor de Deus, o amor de Cristo, porque Cristo deu a sua vida por nós. Se Cristo não tivesse dado a sua vida por nós, talvez nós não conheceríamos o amor de Deus. A gente só pode conhecer o amor não pelas palavras. E no mesmo texto, João vai dizer, não amemos de palavras, mas amemos de ações, na prática. Por que isso? Servir é amar. Nós amamos quando nós servimos. Se nós amamos a nossa congregação, se nós amamos a nossa igreja, se nós amamos o nosso grupo de jovens, se nós amamos os nossos irmãos, então nós temos que servir. Amor não é dizer eu te amo, amor não é dizer palavras bonitas, palavras de engrandecimento para os outros. Não, amor é servir e servir é amar. As pessoas vão conhecer o nosso amor quando nós servimos. E isso aqui é lindo demais, meus irmãos. E os jovens precisam entender isso. Os jovens precisam entender que se eles amam a obra de Deus, que se eles amam a Cristo, que se eles amam a Deus, então eles devem servir a Deus, eles devem servir na igreja, eles devem servir na sua igreja local. E a questão então que nós fazemos é como que nós podemos servir na igreja? Nós já entendemos então que a igreja é um lugar de servir. E que o convite de Cristo, o convite bíblico é para nós sairmos de uma posição de reclamação para entrarmos em uma posição de agir na igreja, de servir na igreja. E aí a pergunta que nós nos colocamos, que se pode colocar, é de que forma nós podemos servir na igreja? De que forma os jovens podem servir na igreja? E aí nós damos então duas respostas. Primeiro, exercendo os dons. Nós aprendemos na lição de número 3, se eu não me engano, 3 ou 4, na verdade, que a igreja ela tem muitos membros e cada membro tem a sua função, então cada membro deve exercer a sua função.
certo? Nós entendemos então na igreja, Paulo vai dizer isso aos Coríntios, que cada membro tem um dom e Deus dá o dom como ele bem quer para quem ele quer. E o que essa pessoa que recebeu este dom de Deus deve fazer é exercer este dom. Na igreja, então, nós temos os dons espirituais, nós poderíamos dizer, então, o dom da profecia, é um dom espiritual, mas na igreja também Deus dá os dons ministeriais, que são os dons de ser obreiro na igreja, por exemplo, de exercer liderança na igreja, por exemplo, exercer algum tipo de cargo na igreja, é um dom ministerial, é o ministério que Deus dá. Então, a primeira resposta de como que os jovens podem servir na igreja é exatamente essa, exercendo os dons. E uma objeção que muitas vezes os jovens fazem, meus irmãos, é assim, é olhar para eles e falar assim, olha, mas eu não tenho nenhum dom. Muitas vezes, muitos jovens, eles se colocam em uma posição de inferioridade. Eles olham para eles e falam, olha, mas eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei tocar. Então, eles acham que os dons ministeriais e espirituais, eles estão resumidos nos dons ali que se exercem, digamos assim, no púlpito, que para eles, então, são os dons dados por Deus. São o ministério de liderança, o ministério de ser pastor e o ministério ali de tocar, o ministério de pregar. Se eles não cantam, se eles não tocam, se eles não pregam, logo, então, eles não têm nenhum dom dado por Deus. E aí, então, este momento é para nós tirarmos esta objeção, este pensamento, e dizer que Deus dá vários tipos de dons. Nós citamos aqui que Paulo vai dizer que alguns foram chamados para animar, outros para contribuir. Veja, são dons que muitas vezes a gente nem sabia que existia, mas que Deus dá às pessoas. E os jovens, eles não precisam pregar, não precisam cantar e não precisam tocar para servir na igreja e para exercer os seus dons. Há múltiplos dons que Deus dá a cada membro para a edificação da sua igreja. O que nós devemos, então, incentivar os jovens neste momento é para que eles busquem os dons espirituais. Busque os dons espirituais, busque o dom da profecia. Por que não? Por que um jovem não pode ser um profeta de Deus? Por que Deus não pode usar um jovem na profecia? Tem o dom de língua, por que Deus não pode dar estes dons aos jovens? Nós precisamos então incentivar os jovens a buscarem os dons. E também a segunda resposta que nós demos é que os jovens podem servir na igreja sendo útil na igreja. Veja, tem coisas na igreja que devem ser feitas e aí que não devem ser feitas por quem tem o dom, Por exemplo, a igreja vai ser pintada. Não há um dom específico dado por Deus. Olha, essa pessoa aqui, ela tem o dom de pintar. É óbvio que existe essa habilidade, esse dom de pintar, mas veja, na igreja ali não há alguém separado para isso. Então, muitas vezes o que os irmãos fazem é um mutirão. Irmãos, nós vamos pintar a igreja. Quem puder, nos ajude. Venha aqui nos ajudar. Olha, aí o momento que nós podemos e que os jovens podem ser úteis na igreja e que os jovens podem servir na igreja. Os jovens podem servir na igreja sendo útil. O que precisa ser feito aqui? Vai pintar a igreja? Olha, eu posso aprender a pintar e eu posso ajudar a pintar. Olha, o que vai acontecer? Tem que limpar a igreja. Opa, então vamos limpar. Eu posso pegar uma vassoura e eu posso limpar a igreja. Vai ter então algum evento na igreja. Tem que decorar a igreja. Opa, aí há uma possibilidade, há uma oportunidade de ser útil e então de servir na igreja. O convite, então, desta aula é para que os jovens venham exercer os seus dons e venham ser úteis, venham estar disposto na igreja. Não venha ser um jovem que simplesmente vai aos cultos, vai aos ensaios e vai embora. E que a igreja não pode contar com ele nunca. Não. O nosso convite é para sermos jovens que são atuantes na igreja. Concluindo aqui esta aula, meus irmãos, eu quero deixar então uma atividade de reflexão que os irmãos podem fazer com os seus jovens. É uma atividade simples, é uma atividade apenas para reflexão. Então, você vai dar um papel para cada um dos seus alunos, você vai dizer para eles colocarem, então dividirem esse papel, colocarem em cima a parte de crítica e de reclamação, e do outro lado eles vão colocar então solução.
E aqui eles vão colocar as áreas da vida deles, né? Então, a área familiar, a área da igreja, a área do trabalho, a área da escola, enfim, eles podem colocar várias áreas da vida deles. E a proposta, então, é fazer com que eles, então, coloquem aqui na coluna da crítica da reclamação as críticas que eles costumam fazer sobre a família. Então, por exemplo, eles podem estar costumeiramente reclamando da sua família, dizendo, olha, na minha família não há comunicação. É um tipo de reclamação, é um tipo de crítica que eles podem fazer quando eles vão conversar com os outros amigos deles, quando eles vão falar na igreja, quando eles vão conversar, sei lá, com um psicólogo, quando eles vão conversar com alguém de confiança. Essa pode ser um tipo de reclamação. Então, eles vão colocar aqui, então, na família, a reclamação que eles fazem. Então, vamos lá, falta, digamos assim, vou dar um exemplo, né? Falta de comunicação. Falta de comunicação. Certo? E aí, eles vão colocar também na igreja um outro tipo de crítica e um outro tipo de reclamação que eles fazem na igreja. Então, vão dar alguma crítica, né, na igreja. Como, por exemplo, algum irmão reclame do som da igreja. O som da minha igreja é ruim, ou o som da minha igreja é alto. Digamos assim, estou dando um tipo de crítica que muitas vezes é normal na igreja. E no trabalho também, e assim sucessivamente. E aí, a atividade ela vai consistir em eles trazerem uma solução a este problema, a esta reclamação. Mas essa solução é uma solução que eles têm que pensar assim, o que eu posso fazer para solucionar este problema? E esta reclamação e esta crítica. Então, família, se alguém colocou, na minha família há uma falta de comunicação. É isso que eu estou reclamando sempre. Eu estou sempre reclamando porque na minha casa nós não dialogamos, porque na minha casa não há conversa. Então, você vai falar para os alunos aqui, então, qual é a solução que você poderia dar para esta situação? Ele vai pensar, ele vai falar assim, olha, se há falta de comunicação na minha casa, se há falta de conversa na minha casa, o que eu poderia fazer para tentar solucionar este problema e esta minha reclamação, então, seria puxar assunto. Óbvio. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? A falta de comunicação na minha família é puxar assunto dentro de casa. Na igreja, por exemplo, olha, o som está alto. É um tipo de reclamação. Aí você vai dizer, então, o que você pode fazer para solucionar este problema da sua igreja? O jovem ele pode pensar, olha, eu poderia ou dar uma oferta para melhorar o som, para comprar microfones novos, é uma solução que ele poderia dar. Ou ele poderia muitas vezes também falar com o sonoplasta da igreja, falar, ô irmão, talvez o som da igreja está um pouquinho alto. Certo? É um tipo de solução. Este papel eles não vão ler para ninguém, não é para ser lido dentro de sala de aula, é um papel particular que cada um deve depois levar para sua casa. O intuito, então, desta atividade de reflexão é fazer com que eles percebam que muitas vezes nós reclamamos, mas nós não agimos. E que muitas vezes a solução para o problema e para a nossa crítica nós mesmos poderíamos trazer. Então, fica aí esta atividade de reflexão para os irmãos fazerem com os seus jovens. Bom, meus irmãos, assim então, nós chegamos ao fim de mais um subsídio e eu quero aqui agradecer toda a sua atenção e eu peço a Deus e oro a Deus para que a nossa aula possa edificar a vida dos nossos jovens e que a partir desta aula, a partir deste domingo, os nossos jovens venham ter consciência de que é necessário servir e de que, na verdade, servir na igreja, agir na igreja é um dom dado por Deus, é uma oportunidade dada por Deus e que nós não devemos deixar esta oportunidade passar. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.